Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Patrícia, sou mãe do Gustavo e mãe da Lia, e no vídeo de hoje eu vim contar para vocês uma crise que o Gustavo teve na segunda-feira. Uma crise muito forte, gente, uma crise muito intensa. Uma crise pelo qual a gente ainda não havia passado aqui em casa com ele, enfim. Eu já falei em outros vídeos, né, que o Gustavo só teve uma crise até hoje, assim, uma crise significativa que eu possa vir aqui e comentar com vocês. Não, sim, ele teve já uma crise. Então ele teve uma crise só e foi há uns 2 anos atrás. Até então tava super bem controlado, eu tava conseguindo controlar o Gustavo de boa, mas essa semana a gente passou, digamos assim, por uma crise que eu não tenho palavras para descrever para vocês o que foi. Eu posso dizer assim que foi a segunda crise e uma crise muito forte. Foi algo muito intenso que mexeu com a estrutura da minha casa, mexeu com o meu psicológico, mexeu, né, com o psicológico da minha filha, do meu marido, e a gente ficou bem abalado mesmo. Mas antes, gente, eu vou pedir que você se inscreva no canal e deixe o like, comente, deixe os comentários. Comente, né, pra gente poder, então, tá alavancando os vídeos e tá conseguindo ranquear bem no YouTube. Eu tô tentando aí aumentar as métricas dos meus vídeos, porque o YouTube, ele só alavanca vídeos que tem bastante like e bastante comentário. Então dá essa forcinha aí pra mim, porque a gente sabe que não é fácil, né, montar um canal no YouTube, montar conteúdo e dedicar esse tempo, principalmente a gente que é mãe atípica, dedicar esse tempo, então tá produzindo conteúdo aí, compartilhando a nossa rotina do dia a dia com outras mães e ajudando outras mães também, sendo um grupo de apoio de certa forma, né? Mas vamos lá. O último vídeo, gente, eu falei pra vocês que o Gustavo ia começar a adaptação na escola regular, né? O Gustavo continuava indo na escola Seu Coelho, que é a escola que ele vai desde o ano passado, né? Onde ele já convive com as outras professoras, onde ele ama os colegas, ama as professoras, ama a Cleusa, que é um anjo na nossa vida, assim, né? Eu sempre digo que algumas coisas acontecem na vida da gente, são inevitáveis, tipo ser mãe atípica, né? Não é uma coisa que a gente escolhe, mas acontece. Mas também Deus coloca anjos, né? No decorrer do nosso trajeto, da nossa vida, Deus vai colocando pessoas muito boas. E a Cleusa é uma pessoa que, assim, que tipo, caiu de paraquedas na minha vida. Ela é uma pessoa muito boa, ela me ajuda muito, sabe? Tudo que eu peço pra ela, se eu peço, Cleusa, tu me ajuda em tal coisa, tu tem como pedir pra prof ajudar em tal situação, ela tá sempre ali, sempre à disposição. E esse foi um diferencial muito grande na hora de eu escolher a escola, de ter colocado o Gustavo na escola Seu Coelho. Inclusive, quem é aqui de Sapucaia, se tu tem um filho autista ou, né, uma criança com Down, enfim, que tu precisa fazer essa inclusão, que tu quer colocar na escolinha, gente, eu recomendo muito a escola. Eles são muito bem preparados, as professoras são muito bem preparadas para acolher as crianças especiais. Mas vamos lá, vamos voltar para a Cris. Eu tava deixando o Gustavo meio turno na escolinha dele, que é na Seu Coelho, que ele iria continuar até o final do ano, porque eu ia deixar ele se formar. O intuito sempre foi ele se formar com a turminha dele, né? Porque eu acho legal, eles fazem festa, aquela coisa toda, e é muito importante para ele esse convívio, esse bastante contato social com as outras crianças. Só que eu ia tentar inserir o Gustavo na escola regular no contraturno, no caso, no período da manhã, para ele já ir aprendendo, né, se adaptando a uma escola maior, com pessoas maiores, com mais movimento de gente, com mais barulho, enfim. Eu, Patrícia, né, mãe de uma criança especial, achei que isso seria bom, a gente já começar esse processo esse ano. Só que eu estava muito enganada. Por quê? Porque o Gustavo, ele não está preparado para ir para uma escola regular. E eu tentei a primeira semana, foi uma semana muito difícil, ele ficou muito agitado, ele ficou desregulado, ele não tava mais funcional, sabe? O Gu é super funcional. Gente, eu prometo pra vocês que eu vou começar a filmar mais coisas do Gustavo pra colocar nos trechos dos meus vídeos.
porque eu acho muito importante vocês verem ele, assim, não eu, Patrícia, mãe dele, vim descrever ele, mas vocês mesmo, com o olhar de vocês, né? Olhar ali e ver como é que ele tá, enfim, às vezes me foge as palavras, vocês não dão bola. E ver como que é ele com a Mana, como que é ele comigo em casa. E o meu filho, ele simplesmente mudou da noite pro dia. Ele tava desregulado, ele tava agitado, ele estava agressivo, coisa que o Gustavo não é, porque ele é um amor, ele não é uma criança agressiva. E tipo assim, ele não tava funcional, sabe, gente? Ele não tava funcional. A gente sabe quando o filho da gente tá, digamos assim, com o pé no chão, com a cabeça centrada, e quando ele simplesmente tá fora do ar. E ele saiu fora do ar. Ele saiu fora do ar e eu dava comandos, ele não atendia. Eu tentava fazer atividade com ele em casa, as coisas que eu faço do cotidiano, ele não atendia. Eu pedi ajuda pra ele pra muitas coisas da rotina da casa, o Gustavo não me atendia. Ele tava agressivo com a Lia, muito resistente, sabe? Rígido assim ao não. Tu falava não pra ele, deu, acabava o mundo e já era briga, já era motivo de choro. Ele tava numa situação totalmente desconfortável pra ele tava em sofrimento. E eu tentei ainda mais essa semana. Na semana passada, quem viu aí, eu postei um shorts, a gente tava num resort, tirando uns dias de férias, porque eu trabalho muito, meu marido trabalha muito. Apesar de eu não trabalhar de carteira assinada, eu trabalho com investimentos, eu trabalho com carteira de clientes, eu trabalho com ações, eu trabalho com muita coisa que demanda muito da minha energia, do meu estudo. E então eu cansei muito durante o ano, e mais as terapias, e mais a Lia, mais o Gustavo, mais a casa. Eu tava muito sobrecarregada e isso de certa forma tava afetando a minha saúde também, o meu casamento. Então a gente decidiu, não, a gente vai tirar uns dias, vamos para um resort, vamos aproveitar. Lá no resort daí ele foi, tava tudo maravilhoso, gente. Ele atendia todos os comandos, ele brincou nas piscinas, assim, super de boa, sabe? Ele tinha voltado, ele tirou essas férias e ele voltou ao estado normal. No sábado, né, no sábado ele ainda tava aí. No domingo nós fomos almoçar na chácara dos meus sogros, ele já não tava muito legal. Na segunda-feira foi a vez de voltar para adaptação então da escola regular. E o que aconteceu? O Gustavo teve uma crise na escola e a professora me ligou e era 10 horas da manhã. O rapaz estava aqui arrumando a minha máquina, eu tive que deixar ele consertando a minha máquina de lavar. Fui na escola, busquei o Gustavo. Quando eu busquei o Gustavo muito agitado. Ele muito reclamando, sabe? Tipo, ele já tá falando algumas palavras, mas ele tava reclamando demais. E uma sensibilidade auditiva enorme. E ele muito agitado, muito irritado e tal. O senhor terminou de arrumar a máquina, foi embora. Eu liguei a televisão, fiz um mamá pra ele, fiquei um pouco ali com ele e larguei o resto, sabe? Não vou fazer nada hoje, né? Ele não tá legal. Fiz almoço, dei almoço pra ele, fui dar banho nele, então pra ele ir na escolinha dele, que ele vai no período da tarde. Ele tava com um dentinho da frente floxo. Tá até aqui, ó. Peguei pra mostrar pra vocês os dentinhos, olha aqui, ó. Ah, deixa eu ver. Olha aqui. Ó, tá vendo? Ele tava com um dentinho floxo, tá? Um dentinho. O outro tava firme. Eram os dois de cima. Um dentinho floxo. Ele no banho, em questão de segundos. Eu botei ele debaixo do chuveiro, né, na banheirinha dele, como eu sempre faço, que eu tenho uma piscininha inflável que eu boto no box do banheiro pra dar banho nele, tava muito quente. Eu mexi, botei espuma ali e tudo pra ele ficar brincando e fui arrumar a roupa dele. Quando eu volto do banho, ele tá com um dente na mão e me dá o dente. E a boca toda cheia de sangue, Na hora eu entrei em choque, porque não tinha brinquedo, não tinha nada pra ele ter cortado a boca. Abri a boca dele e vi, tá, eu vi, não, ele arrancou o dente bom. Fiz aquela festa, filho, tu arrancou o dente bom e tal. E ele muito sério, e ele não é sério. O Gustavo tá sempre sorrindo, sempre brincando, tô sempre interagindo com ele brincando. Fiz a festa, né, disse, nós vamos botar embaixo do travesseiro, pra fada do dente, né, aquela coisa toda que eu já fazia com a Lia, faço com ele também, mesmo que às vezes não sei se ele entende ou não, mas eu faço. Tá, lavei a boquinha dele com sangue, né, tava com sangue, lavei bem a boquinha dele e tal, dei um enxaguante bucal pra ele, né, pedi pra ele fazer,
E fui. Só que ele tava muito sério e muito irritado. A porta do banheiro é aberta e eu deixei a porta do banheiro aberta, o box aberto e fui continuar procurando o uniforme dele, porque como a minha máquina de roupa estragou, tava tudo assim a casa, a gente viajou, eu não fiz nada, tipo, um monte de roupa a dobrar, eu não sei o que tava pra lavar, o que não tava, não sabia se o uniforme dele tava ali naquelas roupas pra lavar. Quando eu volto, o Gustavo fez o quê? Em um momento de crise, ele arrancou o dente bom, o dente duro, o dente que não tava pronto pra arrancar. Ele arrancou, gente, ele fez tanta força pra arrancar aquele dente que saiu o nervo pra fora. O nervo do dentinho bom saiu pra fora. Quando eu olhei pra ele, assim, que ele tava ensanguentado e que ele tava com aquele dente pendurado, assim, só pela uma pontinha da pele, que o nervo tava pra fora, ele não fazia tipo assim, ele não fazia reação nenhuma, ele não mostrava dor, ele não mostrava nada. Só que eu via no semblante do rosto dele que ele tava fora, que ele tava transtornado. Uma coisa que eu nunca tinha visto, uma coisa que eu nunca tinha passado com o Gustavo. E o que ele fez? Ele entrou em crise e ele queria arrancar o resto. Eu agarrei ele do banho, tirei ele do banho, sequei ele, comecei a estancar com a gaze ali, aquele dentinho, com aquele nervo pra fora, e nisso caiu na gaze, porque só tinha ficado penduradinho. E ele metia as mãos na boca e tentava arrancar o resto, queria flochar o resto, e eu não sabia o que fazer. Não sabia, eu já tava desesperada, eu segurando os braços dele, porque ele tava em crise, eu segurando os braços dele e ele brigando comigo e chutando e se batendo. E eu me ataquei de um jeito assim. Gente, se alguma mãe já passou por isso, deixa aqui nos comentários. Foi horrível, porque eu tentava tirar o foco dele, eu tentava trazer ele de volta, eu tentava chamar a atenção e ele ali com a mão dentro da boca tentando arrancar o resto dos dentes. Ele queria arrancar todos os dentes e ele tava tão fora do ar, gente. Ele tava tão disfuncional, ele tava tão desregulado que nem dor ele não sentia. Então, assim, ó, foi uma crise horrível, horrível, horrível. Assim, eu não tenho como descrever pra vocês. Gurias, só quem é mãe de autista, que mãe e pai de autista que tá aqui no canal, sabe o que é que eu tô falando. Foi uma crise horrível. A única solução que eu achei naquele primeiro momento foi dar, então, meio comprimido de Atensina pra ele, porque a Atensina, ele é um remédio que é um medicamento que é mais pra baixar a pressão e pra controlar, dar aquela molezinha pra criança dormir. Eu dei meio comprimido de Atensina pra ele e pensei assim, bom, eu preciso botar ele pra dormir, porque eu não tô conseguindo tirar o foco dele, tudo que eu tô fazendo não tá adiantando, e como é que eu vou ficar aqui o dia todo segurando os braços dele pra que ele não arranque o resto dos dentes bons da boca? A sorte que eram uns dentes de leite, porque o Gustavo recém fez 5 anos, né? Então foi a solução que eu achei no primeiro momento. Dei meio comprimido de Atensina pra ele e disse, bom, eu vou botar ele pra dormir enquanto eu vou procurar um dentista. Porque com ele desse jeito em crise, gritando muito, chorando muito, com aquele semblante de uma criança que tava fora do ar, uma pessoa que tava fora do ar, que não atendia nada, nem comando, nem nome, nem nada, tava totalmente desregulado. Sabe, tudo em questão, a parte cognitiva, sensorial, tudo. Ele tava fora, o Gustavo tava fora, ele tava transtornado. E tentando arrancar os dentes eu não ia ter, então eu preferi dar uma Atensina pra ele. Fiquei abraçada com ele levava a mão na boca, não deixava, ele reclamava e eu conversava com ele e dizia, sim, filho, eu tô entendendo, a mãe sabe, tu não tá bem, né, tu não tá legal, então tá, a gente não vai mais na escola, a gente não vai mais tentar adaptação, a gente vai continuar tudo como tava ano passado, eu te prometo. E comecei a conversar com ele, comecei a acalmar ele até que ele adormeceu, pra dar tempo de eu procurar um dentista. Mas, gente, pro vídeo não ficar muito longo, que a gente tá quase em 15 minutos, essa foi a primeira crise do Gustavo, uma crise muito forte. E na primeira crise, uma experiência bem difícil, uma experiência bem trágica pra nós, no qual, né, ele acabou, então, aí se agredindo, fazendo uma autoagressão, eu acredito que seja essa a palavra, né, e arrancando um dentinho bom, e acabou arrancando um dentinho, arrancou um dentinho que já estava, né, ia cair mais cedo ou mais tarde, estava floxinho, mas ele acabou também arrancando um dentinho bom. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, fiquem com Deus e até a próxima.